Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, ok? O assunto que nós iremos abordar hoje nessa videoaula é a teoria do conhecimento. Para que a gente introduza esse conteúdo, você aprenda como deve aprender, eu vou fazer 3 perguntinhas que a gente vai responder com o passar da aula. Primeira pergunta, o que é conhecer? Segunda pergunta, como se constrói o conhecimento? Terceira, qual a importância do conhecimento para o nosso dia a dia, para as relações que nós desenvolvemos todos os dias e para o planejamento da nossa vida em toda a nossa existência? Essas 3 questões é o que vai nortear a nossa aula de hoje, ok? Então, preste atenção, veja o que é que nós vamos comentar a partir dos slides, e no finalzinho a gente quer que você responda as 3 perguntas que foram colocadas. O que é conhecimento? Como o conhecimento se constrói e qual a importância do conhecimento no nosso dia a dia? Para isso, eu trago aí alguns slides. Primeiro, observe aí essa imagem. O que é que você enxerga nessa imagem? Dentro da cabeça de um ser humano tem uma árvore. E essa árvore vai representar o quê? O conhecimento. Conhecimento que vai sendo aumentado todos os dias. Conhecimento que vai sendo aprimorado a partir das circunstâncias, a partir das situações. Conhecimento que vai fazer com que a gente cresça enquanto ser humano. É o significado dessa árvore dentro da cabeça do ser humano. Essa árvore representa o quê? Conhecimento. E como esse conhecimento pode crescer a partir do nosso dia a dia. E aí tem uma frasezinha que eu gostaria que você prestasse bem atenção. A filosofia não se preocupa em explicar a capacidade de pensar que o indivíduo tem, mas como conhecemos ou percebemos os fatos e os outros. Então, o que é que se preocupa se a cabeça está funcionando adequadamente, se o cérebro está funcionando adequadamente? Isso aí é a biologia, isso é a medicina. E o que é que a filosofia se preocupa? Como você está percebendo o dia a dia, como você está percebendo o outro, como você constrói as suas ideias, como você fundamenta as suas posições, as suas posturas, ok? Então, isso é a base para que você entenda o objeto de estudo da filosofia. Ninguém está preocupado se você é inteligente, se você é mais ou menos inteligente. A gente quer saber como é que você constrói a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Tá certo? Isso é parte da teoria do conhecimento. E quando a gente fala em teoria do conhecimento, olha aquelas perguntinhas que nós fizemos no começo. Primeira perguntinha, o que é conhecer? Conhecer é tudo aquilo que permite ao ser humano perceber, compreender, opinar, transformar. Enfim, são ferramentas que estão contidas no conhecimento e que são frutos da racionalidade humana. Portanto, o ato de conhecer gera um substantivo chamado conhecimento. E para que é que serve o conhecimento? O conhecimento serve para mediar posições, o conhecimento serve para a gente resolver situações, o conhecimento nos ajuda a opinar, o conhecimento nos ajuda a conhecer. Então, o conhecimento, que é o substantivo, onde o verbo é conhecer, é extremamente importante para a nossa evolução enquanto ser humano. Nós estamos exatamente aí adquirindo todos os dias um conhecimento novo. E como é que a gente constrói esse conhecimento? Aí tem a pergunta número 2. Como se constrói o conhecimento? O conhecimento é nato do ser humano, ou seja, ele desenvolve a partir do seu nascimento e da interação com o meio. Ou seja, o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que você tem, não nasce com você,
não nasceu comigo. Nós vamos construindo com o passar do tempo em função das situações pelas quais nós passamos. Situações que nos levam a uma reflexão, que nos levam a uma racionalidade do processo, tá? E a partir dessa racionalidade, a gente tira alternativas, tira soluções, e se a solução alternativa que nós encontramos der certo, a gente acumulou conhecimento. Então, o conhecimento se constrói todos os dias. E ninguém pode se negar a conhecer. Nós somos obrigados a conhecer. Nós somos obrigados a, todo dia, montar um conhecimento novo. E é exatamente esse novo conhecimento que chega até nós, que é o objeto de estudo da filosofia. Como a filosofia percebe o conhecimento? A filosofia não analisa a minha e a sua capacidade de conhecer, mas analisa como a gente conhece, como a gente percebe, quais são as nossas opiniões, quais são os nossos comportamentos. Porque aí está embutido a essência de um indivíduo que tem a razão como principal faculdade, tem a razão como principal ferramenta para buscar alternativas, para escolher caminhos, para encontrar soluções, enfim, para viver melhor a cada dia. Então, entenda que a teoria do conhecimento coloca o conhecimento como uma ferramenta que é importante para o nosso dia a dia. Sem conhecimento, nós não chegaremos a lugar nenhum. E você e eu, a gente não pode, em hipótese alguma, se esquivar de conhecer. Nós não podemos negligenciar ou então negar que a gente tem que estar percebendo o mundo a todo instante e, a partir dessa percepção, montar a nossa própria alternativa de vida. E como é que o homem fez isso durante a sua evolução? Vamos ver aqui alguns assuntos que a gente já viu anteriormente. Passeando pela construção do conhecimento, o que é que a filosofia viu? Nós já vimos com vocês que os primeiros homens que resolveram pensar naquilo que ocorria em torno dele, desenvolveu o mito como sendo a explicação. Aquilo que o homem pouco conhecia, aquilo que o homem desconhecia, gerou mitos. Mito que tinha lá os seus deuses, tinha lá as suas divindades, tinha lá as suas crenças, tinha lá os seus rituais. Era uma explicação superficial daquilo que o homem tinha como realidade, e uma explicação que, infelizmente, não tem uma lógica, não tem um conhecimento científico para exatamente respaldar e dizer que era uma boa explicação. Então, a consciência mítica faz parte de uma evolução do conhecimento. Qual é o problema do mito? O problema do mito é que a explicação dada, a racionalização dada pelo ser humano, era uma explicação superficial e que não tinha uma fundamentação científica, ou seja, não tinha como comprovar. Aí você lembra que a gente conversou com você sobre o que são os mitos, como os mitos se estabeleceram. Lá pelo século VII e V a.C., surgiu uma nova maneira de pensar as situações pelas quais o indivíduo passava. O homem começou a buscar, nas suas experiências diárias, na troca de experiências cotidianas, uma consciência que a gente passou a chamar de consciência filosófica. Decorrente de quê? Decorrente de uma reflexão, uma reflexão que era acompanhada de uma racionalização e que ia culminar, ia terminar com uma resposta para aquilo que estava acontecendo. E grande parte dessas pessoas que nos ensinaram a ter esse comportamento foram chamados de filósofos pré-socráticos. E os primeiros filósofos pré-socráticos, nós já vimos, eles tinham sempre a necessidade de buscar o princípio de tudo, o arquê, que estava nos 4 elementos. Eu acho que você lembra disso. O ar, a terra, a água e o fogo era o princípio de tudo. Para os filósofos pré-socráticos, que tinham uma perspectiva naturalista,
encontrava nesses elementos a possibilidade de explicar os fenômenos pelos quais estavam submetidos. Já deu um passo adiante, saiu do mito para uma comprovação científica, para uma explicação científica a partir de 4 elementos. Aí você nota que, à medida que o homem vai evoluindo, ele vai agregando cada vez mais conhecimento. Conhecimento este que vai garantir com que o homem começasse a delinear, a determinar quais são os caminhos filosóficos que ele poderia seguir. Quais seriam as melhores filosofias de vida, tá? A partir das percepções que estavam sendo discutidas naquele momento. E aí a filosofia pré-socrática, tá? Trouxe aí, tá? Modelos filosóficos que até hoje nós utilizamos como referencial, tá certo? Mas estão certos ou errados? Se estão certos ou estão errados, é a circunstância, tá, que está sendo pego para levantar, para resgatar, que vai dizer. Agora, aqui ninguém está falando em certo ou errado, a gente está falando em caminhos. A maneira como o ser humano passava a racionalizar as questões e as situações pelas quais eles estavam passando. Aí nós vimos que existiam 2 pré-socráticos extremamente influentes, que até hoje a gente comenta. Um deles era Heráclito. O que é que o Heráclito dizia? Que o ser é imutável, que os fenômenos são mutáveis. Se os fenômenos são mutáveis, estão em constante mudança. E grande parte dessas mudanças, dessas transformações, viriam por forças opostas que estavam dentro de si, dentro de cada fenômeno, dentro de cada ser humano. E a partir do momento que essas contradições, as oposições entravam em conflito, o homem tinha sempre necessidade de buscar novos conhecimentos, nova maneira de pensar, e automaticamente ele mudava. Aí aparece aquela ideia de que quando se toma banho no rio, tá? E entra novamente para banhar-se nesse rio, a água é outra e o ser humano é outro. Em função de que, tá, o homem vai mudando de acordo com a circunstância. Essa, tá, posição de Heráclito, tá, de que o homem era mutável, vai ter um contraponto, criado por um cara chamado Parmênides. Parmênides dizia que o homem era imutável. O homem tinha uma essência que não se alterava. E a partir do momento que ocorresse uma alteração, a alteração não era da essência, poderia ser de uma aparência, e viria a partir de uma ilusão, tá, do pensamento, tá, de uma ilusão de uma interpretação sensorial. Para ele, tá, todo fenômeno tinha uma essência, tá, e essa essência era imutável. E aí aparece, segundo a teoria de Parmênides, aquela ideia de que você só pode explicar aquilo que é. Você não pode explicar aquilo que não é. Então, o pensar e o explicar, o pensar e o falar, tinha que estar ligado para explicar algum fenômeno. Se eu não tivesse como pensar, eu não tinha como explicar. Aí aparece aquela ideia de que, tá, para Parmênides, tudo tem que ser inteligível, tudo tem que passar pela inteligência, tudo tem que passar pela razão. Aquilo que não é explicado pela razão não serve como explicação. São 2 modelos filosóficos que nós herdamos da era pré-socrática e que até hoje estão aí, tá, como base das discussões que ocorrem, tá, entre filósofos ou então entre pessoas normais ou então leigos. E nós vamos introduzir hoje uma nova maneira, tá, de adquirir conhecimento, uma nova maneira de conhecer e uma nova maneira também de se comportar. E aí aparecem, tá, os sofistas. De acordo com a filosofia, sofistas estavam ligados à arte de argumentar. O que é argumentar? É defender aquilo que pensa, tá? É expor aquilo que pensa com fundamentação. E os sofistas, tá, eram um grupo de filósofos que tentava ensinar, a partir das suas aulas em praça pública,
as pessoas a argumentar, a criar uma explicação plausível, uma explicação que tivesse uma boa fundamentação. Tá? E a sala de aula dos sofistas era a praça pública. E aí, tá? A partir do momento que existia um fato, esse fato era discutido pelos sofistas, era, tá, uma discussão que muitos escutavam e muitos que assistiam aos sofistas, tá, argumentarem, passaram a tê-los como sendo, tá, os doutores do saber. Passavam a ter uma sabedoria a partir da retórica, a partir do discurso. Embora isso aí seja interessante, porque eu e você, nós temos que aprender a argumentar, nós temos que aprender a defender nossas posições, tá? E que foram ensinadas a partir dos sofistas, tá? Existia, claro, muitas críticas em relação a essa postura. Críticas que viriam a partir de Platão, a partir de Aristóteles. Tá? Quais são as críticas? Tá? Os que criticavam os sofistas diziam, preferiam discursos vazios, tá? Ou então inconclusos. Muitas vezes, tá? Eles abriam discussão em praça pública, mas não concluía o discurso. Dava apenas uma opinião sobre aquilo que estava pensando. E para muitos críticos, isso aí era um discurso que não acrescentava, que não ajudava o ser humano. Uma outra crítica que se fazia aos sofistas é que eles eram mercenários do saber, ou seja, eles cobravam para ensinar as pessoas a argumentar, tá? Ensinavam as pessoas a se posicionar em face de algum problema e, claro, a partir desse posicionamento, passar, tá, uma postura ou então passar aí uma posição política. Ou seja, afinal de contas, os discursos eram inconclusos, eram vazios, tá? Independente de ser discursos vazios ou então, tá, discursos que eram meras opiniões, independente do que seja, independente das críticas, eles nos deram aí um caminho. Porque é a partir da discussão, tá, que a gente começa a aprender. É a partir da discussão que a gente percebe o posicionamento do outro e aceita ou então refuta, nega ou contraria. Então, essa discussão, criada a partir dos sofistas, foi extremamente importante porque a partir de cada discussão, com certeza, ficaria em quem estava discutindo conhecimento. Ou se não ficou um conhecimento, ficou pelo menos, tá, a necessidade de buscar mais conhecimento para poder discutir em uma outra oportunidade. E aí começam os pontos positivos, tá certo? De acordo exatamente aí com os historiadores, os sofistas, tá, que em função da sua capacidade de falar, da sua capacidade de escrever, eles deram origem à construção dos currículos que a gente tem nas escolas hoje. Eles fizeram um currículo, por exemplo, a partir da arte de escrever, do ensino da gramática, da arte de falar. Tá? Colocaram a música como sendo uma disciplina dentro das escolas. Enfim, começaram a criar uma grade curricular para montar o estudo sistematizado, que é o que a gente tem hoje nas escolas. Então, isso foi de fundamental importância. Um outro ponto extremamente positivo dos sofistas está exatamente ligado a que eles ensinaram o povo a discutir, ensinaram o povo a se posicionar diante de situações, tá, que o povo estava passando, então sofrendo, e que tinha que encontrar uma solução. Isso foi a semente da democracia. O que é democracia? Governo do povo. Agora, o povo tem que aprender a participar, o povo tem que aprender a discutir. E aí, essa capacidade de discussão, de proferir ideias, tá, de criar soluções, segundo os historiadores, tem muito a ver com os sofistas. E uma coisa que eles deixaram e que até hoje a gente tem, tá, como fundamentação para aquilo que a gente pensa e diz: tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter uma explicação. Se não tiver uma lógica, não tiver explicação, talvez não seja uma boa ideia a ser seguida, talvez não seja um bom conhecimento.
ok? E para você ter uma ideia da importância dos sofistas, a gente escolheu dois para a gente comentar. Um cara chamado Protágoras, tá? Que dizia: ninguém é dono da verdade. Por quê? Se eu e você estamos analisando o mesmo fato, eu necessariamente vou ter uma opinião diferente da sua. Por quê? Porque eu posso ver de uma forma diferente. Eu posso racionalizar de uma forma diferente. Então, ninguém tem verdade absoluta. Cada um tem a sua maneira de enxergar, que ele chamou de subjetivismo. Cada um tem a sua maneira de opinar, subjetividade. Cada um tem a sua maneira de argumentar, subjetivismo. Se cada um olha para o mesmo fato de forma diferente, tudo vai ser relativo. Aí eu vou te dar um exemplo bem fácil e bem clássico. Certo? Qual é o exemplo? O que é que você entende por beleza é relativo? Eu posso olhar para a mesma pessoa que você e eu posso achar bonita, enquanto você olha para a mesma pessoa e acha feia. Por que é que eu e você, olhando para a mesma pessoa, a gente vai ter posições diferentes? Porque nós temos pontos de vista diferentes. Nós temos opiniões diferentes, nós temos subjetividades diferentes. Protágoras defendia a subjetividade e o relativismo como sendo a fundamentação das relações sociais a partir da discussão. Portanto, quando você encontra alguém que diz para você que sabe qual é o melhor caminho para você, talvez esse indivíduo esteja colocando para você uma inverdade. Porque quem sabe o que é melhor para você, tá? É você mesmo. Sou eu que sei o que é melhor para mim. O que é que as pessoas deveriam colocar para você? Alternativas. Eu acho que esse caminho pode ser legal para você. O que é que você acha? Pense. Eu posso dizer, por que é que você não faz isso ou aquilo? A partir do momento que eu te dou sugestões, tá? Você acata se quiser. Por quê? Porque quem é dono do teu destino é você mesmo. Isso é uma postura que a gente herdou lá dos sofistas e, sobretudo, de um cara chamado Protágoras. E, juntamente com ele, existia o Gorgias, que aprofundou cada vez mais, tá, as discussões acerca dos nossos comportamentos. Ele elaborou teses a partir do ser, pensar e dizer. E olha só como ele foi profundo. Tá? O homem nem sempre diz o que pensa. Por quê? Porque, às vezes, ele omite determinadas situações, tá? Apenas como forma de enganar, tá? Como forma de contornar a situação. A partir do momento que o homem, tá, não diz o que ele pensa, ele omite, ele mente. A partir do momento, tá, que o homem não diz, tá, o que ele pensa, a gente não conhece o indivíduo verdadeiramente como ele é. E aí você vai entender que Gorgias deixou para a gente um recado. Primeiro perceba o que as pessoas estão dizendo, tá? Veja se as palavras procedem, veja se aquilo que o indivíduo diz é aquilo que ele pensa e é aquilo que ele faz. Você já viu aquele adagio popular que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso é um comportamento extremamente antiético, extremamente imoral, porque o indivíduo diz uma coisa e faz outra. Se ele diz uma coisa e faz outra, ele está faltando com a ética, está faltando exatamente com a moral. Ele é um indivíduo que mente para si mesmo e mente para enganar os outros. Essas posturas vêm a partir de Gorgias. Ele foi exatamente o indivíduo que, juntamente com Protágoras e outros, tá, filósofos sofistas, deixaram para a gente, tá, enquanto caminhos para a gente pensar a ética, pensar a moral, pensar a filosofia e atentar para como a gente pensa, como a gente age. E isso é extremamente importante. Tá? E aí você entende que tudo isso vai te levar, tá, a um comportamento melhor, porque você vai adquirir mais conhecimento
e automaticamente vai, tá, progredir enquanto ser humano. Tá? Gostaram, tá, dessa aula? A teoria do conhecimento é extremamente importante. E não esqueça, se você hoje, por algum motivo, tá, não sabe sair de algumas situações, tá, não se apavore. Porém, isso é um alerta que diz que você falta alguma coisa a aprender. E um outro ponto que a teoria do conhecimento deixa bem claro: aproveite todo momento, porque em todo momento você é colocado em situações, em circunstâncias que te levam à aprendizagem. E a partir do momento que você aprende, você acumula conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais hábil você fica na arte de viver. Ok? Tá? Estamos finalizando a primeira parte, tá, da teoria do conhecimento. Tá? Um abraço e até a próxima edição.